Amém, meus irmãos? Amém. Daqui a pouco nós vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Mas antes, deixe-me dizer o seguinte, que um dia estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reunidos como sempre. E houve uma decisão. Foi no tempo do princípio, quando o Senhor Jesus estava criando todas as coisas. E houve ali uma decisão tomada em conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a decisão está escrita em Gênesis capítulo 1, 26. E disse Deus, quando está dito aqui Deus, entenda-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, no princípio, quando Deus estava criando as coisas, todas as coisas, houve essa decisão. Estavam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que se diz, façamos o homem à nossa imagem. Foi uma decisão tomada unanimemente entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Só que o homem, ele caiu, ele pecou, juntamente com a sua mulher. Adão e Eva pecaram. E novamente houve mais uma decisão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A decisão de lançar o homem fora do jardim do Éden para que ele não lançasse mão da árvore da vida e comesse da árvore e vivesse eternamente sendo pecador. E essa decisão está escrita em Gênesis capítulo 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Amém, Jesus? Amém. O tempo se passou, a terra se corrompeu, a maldade se multiplicou, veio Noé, fez a arca e Deus trouxe juízo sobre a terra, o dilúvio. Depois de Noé e seus 3 filhos, vieram as nações, a terra se encheu novamente, e o homem novamente se rebelou contra Deus e começaram a fazer a Torre de Babel. A terra toda era de uma só língua, e Deus novamente tomou uma decisão. Estando ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomaram uma decisão de trazer um juízo sobre aquela rebelião da Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, 7, nós vemos Deus dizendo, Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Eles estavam edificando a cidade de uma torre. Mas observe que aqui está escrito, eia, desçamos. Se fosse uma pessoa só, Deus teria dito, eu descerei e confundirei ali a sua língua. Mas está dito, eia, desçamos e confundamos, porque estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, como sempre foram eternamente. E veio, meus irmãos, a plenitude dos tempos, e novamente houve uma decisão que foi tomada antes da fundação do mundo. Porque Deus, sendo onipresente, onisciente, onipotente, essa decisão já tinha sido tomada.
a de enviar o seu Filho ao mundo. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo quando essa decisão foi tomada. A decisão de que o Filho haveria de se encarnar e ser dado a este mundo. E isso nós podemos ver escrito no Evangelho de São João, capítulo 3,16, quando está escrito o seguinte: porque Deus, entenda-se, quando está escrito Deus, entenda-se as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é único, porque só ele, sendo Deus, se encarnou. Ele é unigênito. Então houve essa decisão. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Essa decisão foi tomada antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia de todas as coisas. E depois que Jesus morreu na cruz, se humilhou, se encarnou, já havia uma decisão também a ser tomada e ser posta que deveria ser posta em prática, por obra, a decisão de se exaltar o nome do Filho de Deus que se fez homem. E essa decisão foi tomada, porque está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus, quando está escrito Deus, entenda-se, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tomando a decisão unanimemente, concordemente. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Foi uma decisão de Deus de exaltar o nome de Jesus. Hoje, ninguém sabe como se pronunciava ou se pronuncia o nome de Deus. O nome que Deus revelou para Moisés. E Deus permitiu que ninguém soubesse, nem os próprios judeus sabem ao certo, porque o nome que está acima de todo nome é Jesus. Deus exaltou esse nome. Foi uma decisão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomaram juntamente. E agora vamos ler aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde nós podemos ver escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem deu a revelação a Jesus? Deus. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém, meus irmãos? Amém. Ou seja, novamente vemos Deus tomando uma decisão. A decisão foi tomada em conjunto. Quando está dito que Deus deu a revelação a Jesus Cristo, é porque Deus decidiu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a revelação, entenda-se, Apocalipse, seria do Filho. Poderia estar escrito revelação do Espírito Santo, revelação do Pai, mas a revelação é de Jesus Cristo. Por quê? Porque o nome dele está exaltado sobre todo nome, e foi ele que se encarnou, se fez homem. Amém? Quando o Senhor decidia enviar o seu Filho, ficou decidido que o Pai enviaria o Filho, e depois o Filho enviaria o Espírito Santo. Amém, Jesus? Foi uma decisão tomada em conjunto. Isso é preciso ser falado, ser entendido por todos nós, meus irmãos. Porque todos os que são salvos confessam que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ou seja, ele é totalmente Deus.
confessam que Jesus Cristo é totalmente homem, ele é o Filho do homem, ele veio em carne, e confessam que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo enviado de Deus, o prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Nós confessamos, amém? Confesse comigo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo veio em carne. Jesus é o Cristo. Amém. Graças a Deus. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.